pessoal que está ligado aqui no Por Dentro do Grid e acompanhando nosso canal no YouTube, com esse vídeo aqui sobre a corrida do Grande Prêmio dos Estados Unidos, a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Estou aqui com o Vitor Aguiar para a gente falar um pouco dessa corrida que não foi muito animada, mas trouxe alguns indícios do que pode acontecer no domingo na corrida realizada em Austin, capital do estado estadunidense do Texas. Vitor Aguiar está aqui comigo. Eu lembro que você pode nos seguir aqui nas nossas redes sociais, Instagram, X, que é o ex-Twitter, TikTok, YouTube e Telegram. Vitor, qual que chamou a sua atenção nesse sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos com 19 voltas? Boa noite, Matheus. Essa gravação aqui logo depois da sprint. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo. Assim, eu só fiquei aqui um pouco perguntando, escutei tua introdução, eu fiquei um pouco me perguntando sobre, tu falou que foi uma corrida não muito animada, eu quero entender porque tu está elogiando essa sprint dos Estados Unidos, porque eu achei péssima, eu achei terrível. Eu tentei aqui, eu vou acompanhando a corrida, montando aqui os slides para o programa, eu fui tentar pegar alguns momentos interessantes para colocar de destaque, para ter aqui na tela enquanto a gente vai falando, e não tinha o que colocar. Foi realmente completamente monótona, teve uma largada um pouco interessante, o Hamilton fez a ultrapassagem, mas parece que ficou ali. Depois uma briguinha ali do Sainz, muito pontual com a McLaren do Norris, depois uma briga muito pontual também com o Russell, uma punição para o Russell, mas nada que empolgasse nessas 19 voltas, nada que fizesse a gente dar um suspiro um pouquinho mais alto que fosse. Ultrapassagens totalmente previsíveis, né? Eu acho assim, Vitor, que já falando um pouco até do domingo, vamos ter Leclerc largando na pole position, com Norris em segundo e Hamilton em terceiro. Verstappen, ele é o Red Bull melhor posicionado, vai largar em sexto. Acho que tudo pode acontecer. No histórico dessa corrida, só ganhou quem largou em primeiro ou segundo. Mas não podemos duvidar de Verstappen, principalmente com a disparidade que a Red Bull tem para esse ano. Agora, e também com as vejo incertezas sobre o carro da Ferrari, né? Que é sempre uma incógnita. E da Mercedes também. Agora eu vejo chance, eu vi hoje, eu não vi assim um indício claro de que a Ferrari e a Mercedes não podem vencer amanhã. Eu acho que existe essa chance, inclusive. Vi hoje indícios de que isso pode acontecer, mas tudo depende de uma não atuação perfeita da Red Bull, porque só na largada a Verstappen já pode passar 2 ou 3, e aí já diminui muito a distância, e para passar mais 3, se isso acontecer, demora o quê? As 3 voltas que é a DRS, mais umas 3 aí, umas 6 voltas, até a volta 10 ele pode estar liderando. Agora, hoje você achou que o desempenho de Verstappen, que ele terminou não com aquela disparidade tão grande habitual, em relação à Mercedes, foi menor, por quê? Olha, eu não acho, na verdade, nem que tenha sido uma perda de desempenho da Red Bull. O Verstappen reclamou algumas vezes, disse que o carro não estava no ideal, disse que não estava com o melhor desempenho possível, mas a gente sabe que o melhor desempenho possível da Red Bull é um desempenho muito, 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 muito acima. Então, um desempenho ok da Red Bull, um desempenho aceitável da Red Bull, já é um desempenho que é melhor que o restante das equipes. Então, até pode ser que o carro tivesse com um problema, tivesse com um problema de desempenho, tivesse com alguma questão, mas não acho que isso seria suficiente para interferir a ponto do carro da Red Bull deixar de ser melhor. Mas realmente parece que a adaptação do carro da Red Bull, pelo menos de acordo com as palavras do Verstappen, não estava sendo da maneira ideal, por isso que eles não conseguiram uma vantagem tão grande. Eu vou até colocar aqui na tela, a gente vê o quanto foi, terminou com 9,4 segundos sobre o Hamilton. Se a gente for pensar na prática, ele tirou quase meio segundo, abriu quase meio segundo por volta. Então, quase meio segundo por volta não, 9,4, 9 segundos e meio, em 19 voltas, abriu meio segundo por volta. Então é uma vantagem muito boa, ainda assim. Tem totais condições de fazer qualquer coisa de recuperação que seja.
com uma vantagem desse porte, se esse cenário que existiu hoje se replicar para amanhã, ele tem totais condições de vencer a corrida, por mais que a sensação não seja de uma vitória tão ampla, tão contundente quanto a gente já viu em outras oportunidades. Só lembrando que, assim, o que pode talvez ser um problema para o Verstappen é que o Verstappen larga amanhã, nesse domingo, caso quem está assistindo esteja já pela manhã, domingo, pela tarde. O Verstappen larga ao lado do George Russell. E George Russell a gente sabe que às vezes costuma fazer umas coisas um pouquinho mais arriscadas ali na largada, costuma se exceder um pouco mais. Às vezes ele já causou alguns problemas em algumas largadas, então pode ser. Eu já cheguei a falar isso, acho que uns 2 ou 3 programas atrás, 2 ou 3 corridas atrás, que uma coisa é que o Verstappen corre tão na frente que não tem nenhum risco de alguém bater nele. Amanhã ele vai correr esse risco. Amanhã ele vai correr o risco. Até chegar na primeira posição, caso ele faça essa recuperação, ele vai correr esse risco. Então, a promessa é de uma disputa um pouquinho mais interessante com o Verstappen. Agora, Vitor, vamos falar um pouco sobre o que a gente teve nessa corrida sprint. Emoções apenas na largada, né? Porque Leclerc ali foi, de fato, um pouco espremido por Verstappen, mas tudo dentro do jogo. Depois disso, o Hamilton ultrapassou o Leclerc e esses três ficaram nessa posição do começo ao fim. Em algum momento parecia que Hamilton chegou até a ensaiar uma ameaça a Verstappen, mas isso não se configurou. Né? Até teve uma vez que abriu asa móvel, mas não conseguiu ultrapassar. Era 0,9, né? Que é uma distância que dá para ultrapassar na asa móvel, mas é a distância limite, quase no segundo, é um pouco mais difícil. E o próprio Leclerc ficou bem na dele, né? Depois disso, a gente mal viu falar de Leclerc, justamente porque a corrida foi bem chata. Hamilton se deu bem, Russell foi punido. Eu vou dar minha geralzona aqui, porque é bem simples a corrida de hoje. E foi punido corretamente, porque ele cortou por fora, certo? Dá para ver claramente, a imagem é clara e ele não foi empurrado por Piastri nesse momento da ultrapassagem. E tivemos ali Sainz largando, o único que largou de pneus macios dentre os 20 pilotos. E ele começou, não teve nenhuma uma coisa muito diferente na largada, né? Teve, de fato, pulou umas posições, mas depois, como esperado, perdeu o desempenho ali a partir da metade da sprint, tivemos 19 voltas, na metade da volta 9 e da volta 10, ele já foi caindo bastante de desempenho. Não entendi nem muito bem a escolha da Ferrari, Vitor. Se você entendeu, queria que você falasse sobre isso. O programa tem 8 minutos, eu vou voltar já para um ponto que eu falei no início. A Ferrari é sempre uma incógnita. A Ferrari sempre pode fazer alguma coisa. Eu acho que esse hoje foi o caso. Quando a gente mais espera, decepciona. E quando a gente menos espera, aparece. É mais ou menos isso. Hoje, apenas um dos 20 carros estava calçando os pneus macios, era o Carlos Sainz. E, assim, eu acho que a Ferrari estava meio que tentar estratégias diferentes com cada um. A gente já não tem uma situação muito boa. São poucas voltas, a gente tem pouco a perder, poucos pontos em questão, então vamos arriscar. Eu acho que foi mais ou menos para essa que a Ferrari foi, tentar fazer alguma coisa diferente para ver se conseguir algum resultado. No fim, na prática, ganhou um pouco no início, perdeu um pouco no fim, acho que não mudou tanta coisa. Uma aposta que eu acho que, na verdade, até dá para dizer que foi uma aposta que nem deu certo nem deu errado, foi só uma aposta. O dinheiro que a Ferrari colocou nisso voltou do mesmo jeitinho para ela. Não saiu nem como grande perdedora, nem como grande vencedora dessa sprint, convenhamos. Não teve nenhum grande perdedor, nenhum grande vencedor. Se a gente fosse contar aqui qualquer grande vencedor que fosse, seria apenas Hamilton pela ultrapassagem no início. E o Verstappen, claro, porque conseguiu essa sexta vitória em sprint, quebrando mais uma marca, ampliando essa vantagem já bem larga que ele tem nas corridas sprint. E assim, só o que tu falou de Leclerc sumido, o Leclerc completamente sumido. O Leclerc apareceu ali naquela ultrapassagem, não sei se depois o nome do Leclerc chegou a ser citado na transmissão. O próprio Sérgio Maurício, ao fim da corrida, alertou isso. Quando viu ali a classificação, o Leclerc, olha, o Leclerc, ele está aqui. Que curioso, não é mesmo? É verdade.
Vitor, e tivemos também Sainz brigando com o Russell pela 7ª posição, mas não foi assim uma briga tão efetiva, porque Russell seria punido com 5 segundos, né? Justamente nessa imagem que estamos vendo aí também nesse quarteto da ultrapassagem sobre Piastri. Ele passou por fora, foi punido 5 segundos. Quando ele brigou com Sainz, já foi uma briga que, mesmo que ele passasse, não faria tanta assim, diferença. Ele, na verdade, ele demorou a passar, né? E o Russell, mesmo com a punição, conseguiu um pontinho aí. Se puder só voltar para a gente lembrar os 8 primeiros que pontuarem: Verstappen primeiro, Hamilton segundo, Leclerc terceiro, quarto, Norris, quinto, Pérez, sexto, Sainz, sétimo, Gasly, oitavo, Russell. O Albon não conseguiu um pontinho, quase que ele chegava, porque ficou ali menos de um segundo, a diferença dele para Russell, a partir do momento que a punição foi aplicada. Teve alguma surpresa nesses 8 primeiros, Vitor? Olha, sinceramente, atualmente eu acho que a gente conseguir ver o Pérez tendo alguma classificação razoável em um sábado é por si só uma surpresa, né? Porque o Pérez costuma ter sábados tão tão ruins nas classificações, que tudo bem, não é uma classificação, mas foi um sábado relativamente bom para o Pérez. Então já é uma vitória para um piloto que está tão pressionado, mas ainda assim, na disputa pelo vice-campeonato, ele também sai perdendo, então não tem também muito descanso com isso. Seria, no máximo, alguma indicação de surpresa, eu acho que o Pierre Gasly, a Alpine está tendo uma temporada muito inconsistente, consegue ir bem alguns fins de semana, não consegue fazer basicamente nada nos outros, então o Pierre Gasly conseguindo esses pontinhos é pelo menos um respiro, mas um respiro muito pequeno também para o abismo que a Alpine está. Concordo, eu destaco Gasly foi bem dentre esses 8. E destaco, Vitor, assim, para a gente fechar sobre esses primeiros, que a Mercedes está com assoalho novo, aparentemente isso deu uma melhora, e eu também não vi a Ferrari assim se desgastar tanto quanto a gente estava especulando antes da corrida. Isso a gente vai ter que ver se foi porque a sprint tem menos voltas ou se isso vai se concretizar amanhã. A Ferrari também teve um ponto importante, que foi a questão da velocidade das retas. E isso ajudou o Sainz muitas vezes a se defender das ofensivas do próprio Russell. Não só em reta, inclusive em curvas também. E fora esses 8 primeiros, eu destaco que Albon foi muito bem, né? Quase chegou lá mais uma vez. Se tivesse aí 10 pontuando, ele chegaria. Piastri não foi tão bem como tem sido nas últimas corridas, mas a característica de pista a gente já, de certa forma, esperava que não fosse o grande destaque para a McLaren. E acho que Ricardo aí foi até bem para consistente, né? Para o patamar que a AlphaTauri está. E destaque negativo, mais uma vez, a Alfa Romeo sempre é destaque negativo, então não é destaque, né? Destaque é diferente. O destaque, a Alfa Romeo teve um desempenho negativo. Agora, o destaque negativo, a Aston Martin. O Alonso, 13º, totalmente apagado, não foi apenas figurante, não foi protagonista, né? Bem apagado, lá para trás, relegado, e o Stroll que abandonou, né? E lembrando que amanhã a tendência é que seja pior ainda, porque o Fernando Alonso larga em 17º, pior colocação do Alonso em uma largada até agora, e o Lance Stroll, aí já sem tantas surpresas, vai largar em 19º, então a expectativa realmente é de um fim de semana terrível para Aston Martin, que começou sendo a segunda força do campeonato, e se continuar no ritmo que está, daqui para Abu Dhabi pode terminar ali entre as piores equipes, competindo com a Haas, competindo com a Alfa Romeo, porque está realmente numa queda de desempenho possivelmente inédita na história da Fórmula 1. Talvez, se o que vem se desenhando continuar até o fim da temporada, a Aston Martin pode entrar para a história de uma forma completamente negativa, como a pior regressão de um carro na história da categoria. Mas isso a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver. Mas também acho que vale... Sim, indícios claríssimos. E também concordo contigo que vale demais essa menção positiva ao Daniel Ricciardo. Ricciardo retorna após 5 corridas, estava fora desde o GP dos Países Baixos, por causa de uma lesão no punho, quebrou a mão em um acidente,
e foi substituído pelo Liam Lawson, que teve destaque, conseguiu muito bem. Nesse meio tempo, apesar do Lawson ter conseguido fazer 2 pontos, a Aston Martin AlphaTauri oficializou a renovação com Ricardo Tsunoda para a próxima temporada, mantendo o Liam Lawson como piloto reserva. Então agora o Ricardo, ele não está diretamente pressionado porque ele tem contrato renovado e a gente sabe que quem está pressionado no grupo da Red Bull é o Sérgio Pérez, mas ele precisa mostrar resultado para poder ter uma condição boa para brigar por essa vaga na Red Bull no futuro. Então ele já precisa ter resultado de agora e conseguir já voltar depois desse tempo fora à frente do Tsunoda é um ótimo sinal, com certeza, para o australiano. Alonso disse depois da corrida, agora há pouco, a gente está gravando aqui depois da corrida sprint, 0 pontos, hoje 0 pontos, amanhã também. Então o Alonso já está sendo bem realista, digamos assim, né? Mas calma, Alonso, que você é experiente e sabe que muitas vezes tem surpresa, né? Daqui pro ano ele manda um GP2 Engine. Daqui pro fim do ano. Corrida sprint que Verstappen ganhou pela 6ª vez. É o Mr. Sprint, como disse Sérgio Maurício da transmissão. Ganhou mais uma, né? Mérito total dele. Algo a acrescentar? Não, mais uma vitória, terceira nessa temporada, salvo engano, e aqui no Brasil tem tudo para conseguir a 7ª vitória em corrida sprint. Piloto, 7ª vitória não, terceira vitória na temporada não, 2ª. Enfim, estou confuso agora com as contas. 6ª sprint dele, essa é a 11ª sprint na história, 6ª que ele ganha. O Oscar Piastri tem sprint, o Russell tem sprint, o Bottas tem sprint e o Verstappen tem sprint. Só esses. E agora o Verstappen chega à sua número 6 e com certeza tem tudo para conseguir a 7ª daqui a 2 semanas também. Faça seu like, dê seu like, faça sua inscrição aqui no canal do Por Dentro do Grid, é muito importante, e pode deixar também seu comentário, é muito boa a participação de vocês. Vitor, para a gente finalizar, qual é a tendência, rapidinho, para a corrida de domingo? Você vê algum sinal? Eu já falei o que eu acredito, tem alguma coisa que você queira apontar sobre isso? Eu acho que a corrida de domingo promete ser muito mais interessante que hoje, porque a gente vai ver o Max Verstappen tendo que lutar para ultrapassar. O risco é só estar ali pela 8ª volta, ele assumir a liderança e a corrida terminar por aí. E as demais 48, 49, 50 voltas da corrida serem todas daquele jeitinho que a gente está acostumado a ver, com o Verstappen correndo lá na frente e a turma um pouquinho atrás, meio sem saber o que fazer. Verstappen que vai tentar o tricampeonato no GP dos Estados Unidos, ele foi campeão nas 2 últimas, venceu as 2 últimas, 2020 e 2021. Antes, em 2019, Valtteri Bottas venceu e Kimi Raikkonen tinha a vitória de 2018. Hamilton tem sido tetra em 14, 15, 16 e 17, ele tem 6 vitórias ao todo. É o maior vencedor, seguido por Schumacher com 5, Graham Hill e Jim Clark tem 3. Recorde da pole de Valtteri Bottas, 2019, com 32,029, e o Leclerc com 36,069. Recorde do GP também, 2019, 56 voltas, mais ou menos 5,5 km nas 20 curvas do Circuito das Américas. A agenda do domingo está aí para você acompanhar, lembrando que a prova começa às 16 horas no horário de Brasília, e tem muitas outras atrações antes, como você está vendo aí no Circuito das Américas. No ano passado, tivemos, aliás, muitas outras atrações no mundo do automobilismo. Aí a Fórmula 1 é no Circuito das Américas. No Circuito das Américas tem a F1 Academy também. Isso. Não, é porque a forma como eu falei parecia que era tudo Sim. Verstappen, Hamilton e Leclerc, o pódio no ano passado não é um pódio impossível para amanhã, inclusive. Não sei se nessas posições aí, mas pode ser os 3 alternado ou exatamente igual. A gente vai conferir amanhã. Vitor, eu acho que o destaque, você se enganou quanto ao destaque, porque isso pode de hoje. É verdade. O Vitor, eu quero que você fale um pouco sobre a corrida, sobre a característica, já que excepcionalmente essa semana a gente não teve pré-corrida, sobre as características do Circuito das Américas. Alguma equipe deve ser mais beneficiada? Esse circuito, o que é que ele tem de diferente em relação aos outros tradicionais e o que é que ele tem de específico? O Circuito das Américas está na sua 11ª temporada na Fórmula 1, estreou em 2010, ficou fora só em 2020 por causa do... Estreou em 2012, perdão.
estreou em 2012, ficou fora em 2020 por causa da Covid. É um circuito que tem 20 curvas, mais ou menos metade delas sendo curvas de baixa velocidade, então os freios ali são bastante testados, e isso não é a única coisa que força os pneus, porque também é uma pista que tem uma abrasividade um pouquinho alta. Então a tendência é de um consumo um pouco maior de pneus. Tu até chegou a comentar que a gente esperava o desgaste até um pouco maior da Ferrari, não foi o que a gente viu hoje, mas é bom ficar alerta a isso, porque é uma pista que tem uma tendência maior sim a desgaste dos pneus. Inclusive a Pirelli diz que o pneu que deve sofrer mais com isso é o pneu traseiro esquerdo. A pista também tem algumas ondulações, foi construída num solo relativamente macio, então ela tem algumas ondulações. Já foi um problema muito maior em outras temporadas, mas ainda assim existem essas ondulações. Para os carros mais instáveis, isso pode acabar sendo um problema, mas para a Red Bull, por exemplo, que tem uma capacidade muito boa de adaptação a basicamente qualquer cenário de pista, ela pode tomar alguma vantagem também nesse cenário, aproveitando-se das dificuldades que outras equipes podem ter. E sobre as equipes, a Aston Martin vai ter um dia péssimo, isso aí já é uma certeza para esse domingo. Você acompanha depois da corrida live aqui com Vitor Aguiar e Raul Nealves, eles estarão ao vivo falando sobre tudo que aconteceu no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas, capital do estado do Texas, lá nos Estados Unidos. Muito obrigado, Vitor Aguiar, reforçando para você seguir as nossas redes sociais, deixar seu like no canal e também deixar seu like na nossa gravação e nas nossas lives e ver o nosso conteúdo, e também se inscrever no canal do Por Dentro do Grid. Um abraço. Valeu, Vitor. Falou.